Olá, eu cometi algum erro, né? Assumiu a minha, pelo menos aqui pra mim, sumiu minha imagem e aí eu achei melhor reiniciar. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu adoro falar sobre direito médico, pra mim é um imenso prazer e por isso até que eu quis escrever esse livro, porque assim, eu quero passar pra todo mundo um pouquinho da minha paixão pelo direito médico. Então, se eu conseguir acrescentar um pouquinho para todos, um pouquinho que seja desse tema que é tão importante, ainda mais hoje em dia que com esse assunto do Covid, esse tema se tornou cada vez mais atual e ele merece um debate, merece um respeito. Então, assim, contem comigo, caso queiram participar, enviar dúvidas ou me enviar dúvidas por direct, enfim. Realmente estou à disposição para ajudar. Por favor, eu gostaria que quem tivesse interesse me falar de onde é a profissão. Eu gosto muito de saber com quem que eu estou falando, se tem médico, se tem advogados. Estou vendo alguns colegas que escreveram um livro junto comigo, da mesma editora, professor Rafael Camargo, professor Rafael Kurskowski, o Pérez, meu marido Renê. Muito obrigada a todos pela participação. A Flávia, doutora Flávia, minha parceira no vídeo de hoje, no nosso IGTV, né, doutora Flávia? Muito obrigada pelo convite, viu? Bom, antes de eu me aprofundar no tema, aproveitar que as pessoas estão entrando ainda, eu abordei assim, para iniciar falando um pouco da relação médico-paciente, que houve uma mudança. Pessoal de São Paulo, Camila, seja muito bem-vinda, eu sou de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Prazer, viu? Sejam todos muito bem-vindos. Bom, então eu resolvi falar um pouco sobre a relação médico-paciente para a gente poder entender o que houve de mudança e por que é importante a gente debater sobre o sigilo médico. Bom, no meu livro eu trato muito bem a questão sobre essa relação médico-paciente. No primeiro capítulo eu abordo justamente essa ideia da relação, do direito médico em si, o que houve de modificação, como se essa relação se transcorreu nesse tempo e como chegamos até hoje, quais são os princípios hipocráticos, né? Esse é o primeiro capítulo. Bom, mas a relação médico-paciente não foi sempre como é tratada hoje em dia. Então, assim, se a gente pode ir rapidamente abordando, elencar 3 situações relativas à relação médico-paciente, eu falaria o seguinte. No começo dos primórdios da medicina, a gente pode falar que essa relação médico-paciente ela já era vertical, ou seja, de cima para baixo, e o médico ele era tido como algo sagrado, como um semideus ou como um deus próprio. Então, por que eu falo um deus? Porque ele proferia cura, ele intervinha e salvava a pessoa da morte. Então ele era visto como um ser supremo, alguém muito poderoso, que tinha um poder além das pessoas comuns daquela localidade. Então quando ele agia, ele era tido como algo sagrado, por ser algo divino, né? Era assim como entendido. Então essa relação era uma relação sagrada. Por um bom tempo ela foi vista até como uma relação sacerdotal, em que o médico era como um sacerdote, que recebia a confissão da pessoa. Então era como um padre que recebia a confissão dos seus fiéis. Depois, por volta até a década de 70, assim, o médico ele passou por uma relação ainda vertical, mas uma relação paternalista. O que é uma relação paternalista? De pai para filho. O médico, então, ele cuidava daquela família, ele era o médico da família, então ele era geralmente pouquíssimos médicos na cidade, e ele atendia aqueles familiares, aquela família, e ele possuía um grande poder de intimidade e de influência para aqueles familiares. A partir da década de 70 para cá, começou-se a aprofundar os princípios da bioética. Então eu não vou me aprofundar nisso porque isso dá muito debate e assim, tá bem tratado no livro. Quem tem o livro vai saber como que eu mais profundo esse assunto. Bom, da década de 70 para cá, essa relação começou a se modificar.
E aí o médico passou-se a ser mais especialista e da relação vertical começou a ficar horizontal. Então, houve essa modificação, que nem sempre foi benéfica para o médico, para o paciente, se modificou ao longo desse tempo. Esses são os 3 principais acontecimentos que envolvem a relação médico-paciente. Bom, só que desde os primórdios que a gente pode retratar a relação médico-paciente, a gente pode trazer para hoje Hipócrates. Hipócrates, ele é tido ainda hoje como o pai da medicina. Para aqueles que não sabem, ele tem a perspectiva que ele tenha vivido em torno de 400 a 600 anos antes de Cristo. Desde aquela época, ele, que é o pai da medicina, né, tido como o pai da medicina, ele já proferia como muita importância a relação médico-paciente e a proteção do sigilo médico. Tanto é que ele fez um juramento que é usado até hoje. Então, os formandos em medicina, eles falam esse juramento, na sua formatura, e eu separei aqui um trecho específico do juramento. Vejam bem, aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Então, desde essa época, ou seja, estamos falando assim, há mais de 2000 anos atrás, há muito tempo atrás, já se falava na proteção do sigilo. Então, por quê? Então, a gente traz para reflexão por que desde aquela época até hoje é tão importante a proteção do sigilo médico. Bom, antes de eu responder essa questão, e eu quero muito a participação de vocês, por favor, eu trago para vocês o que é sigilo médico. Para aqueles que não sabem, sigilo médico é tudo que envolve a relação médico-paciente. Então, todas as informações obtidas durante esse atendimento médico. Então, imagine a seguinte situação. O paciente, ele entra no consultório, ele fala da sua vida, da sua infância, de como eram seus pais, todas as informações em que o paciente passa para o médico, seus exames, seus resultados, as doenças que ele teve, seu estilo de vida, seus problemas, tudo isso é permeado pela proteção do sigilo médico. O médico, as perguntas que ele faz, ele também deve ser... tá dentro dessa proteção do sigilo médico, e todas essas informações que permeiam o atendimento médico em si fazem parte da proteção do sigilo médico. Bom, mas e aquelas questões que que a gente pode falar assim, do cotidiano comum e que ocorrem durante o atendimento médico? Então vamos imaginar a seguinte situação. O paciente, ele vai numa consulta, e ele, no início da consulta, para quebrar o gelo, o médico pergunta qualquer coisa e ele narra que ouviu numa reportagem antes de entrar na consulta que um determinado político, não sei, foi preso. Esse fato, essa conversa a respeito de um político que foi preso, está dentro da proteção do sigilo? Não está dentro da proteção do sigilo. Por quê? Porque não envolve a relação médico-paciente. Ela não é importante ao ponto de determinar a conduta que o médico vai opinar, adotar naquele tratamento, enfim. São assuntos adversos, paralelos àquela consulta. Então, o sigilo médico é toda aquela conversa, toda aquela situação que permeia o atendimento médico. Bom, qual é o objetivo dessa proteção? Por que se tem essa proteção? Desde de Hipócrates até hoje. Bom, essa proteção ela tem como objetivo proteger a confiança do paciente no médico, daquilo que ele vai falar e vai ser confessado no consultório. Mas por que isso? Porque é tão importante proteger, mas nossa, o paciente vai ali falar que ele tem pressão alta, que ele gosta de comer sanduíche, McDonald's, qual é o problema disso? Bom, a gente tem que imaginar que existem situações que são fora do cotidiano, que nem sempre são lidadas de maneira fácil para o paciente. Então vamos imaginar uma situação seguinte. Imagine o paciente que ele tem depressão. Ele procura um médico psiquiatra e lá ele narra os piores pesadelos dele. Todas aquelas situações traumáticas, os piores momentos da vida dele, aquilo que fez com que ele tivesse depressão. É justo
que ele saia dali inseguro se o médico vai falar para outras pessoas aquilo que ele confessou na consulta? Não, não é justo. Então essa proteção, ela está intimamente ligada com o resultado do tratamento. Porque se o paciente ele tem a confiança no médico de que ele vai falar aquilo que ele quer, né, aquilo que está dentro da alma dele, das situações íntimas, do histórico de vida dele, e o médico vai ouvir e vai guardar aquela situação, o paciente vai se ver no direito, na liberdade de poder narrar essas situações para o médico. Imagina uma outra situação. Isso ainda é muito comum. Então, cidades pequenas do interior do Brasil, né, ainda existem muitas como essas, em que a paciente ela tem que procurar um único ginecologista da cidade para fazer o exame preventivo do colo de útero, o Papa Nicolau. Só que ela morre de vergonha porque é o único médico da cidade e ela, mulher solteira, em cidades pequenas, não é mais virgem. Então ela fica naquela situação. Ou ela deixa de fazer o exame, ou ela assume o risco de fazer o exame e ter o receio desse médico sair falando das aventuras sexuais dela, ou alguma coisa que o médico viu, ou constatar durante o exame. Então esses receios que permeiam a intimidade do paciente ou da paciente podem prejudicar e serem determinantes para um resultado de um tratamento específico. Bom, uma vez eu fui procurada por uma médica, e eu acho até muito interessante eu falar aqui essa situação vivida por ela, de que como é muito importante o respeito do médico para esse sigilo e a liberdade do paciente poder narrar aquilo que está no seu íntimo. Bom, a paciente ela estava de plantão no hospital, a médica, me desculpe, estava de plantão no hospital e ela atendeu uma paciente grávida, de em torno de 4, 5 meses de gestação, e a paciente começou a apresentar sangramentos e por isso ela foi no hospital. Aí a médica, uma obstetra, começou a perguntar, a indagar aquilo, o que tinha acontecido para aquela paciente apresentar o sangramento, e ela percebia que a paciente não contava uma história assim coerente. Ela tentava questionar, perguntava para a paciente não conseguia ir além. Ela percebia que a história não fazia sentido. Aí até um determinado momento, essa médica, ela foi sincera com a paciente e falou da necessidade da paciente contar aquilo que realmente tinha acontecido, porque ela não ia tomar nenhuma providência que aquilo que fosse confessado em consultório dali não sairia. Aí a paciente se sentiu segura para contar que ela tinha ingerido medicamentos para provocar o aborto. Então, com base nessas informações, a médica adotou a postura correta e eficiente para aquela situação concreta. Então, é muito importante que o sigilo médico-paciente ele esteja protegido. Bom, essa proteção, ela se espelha na Constituição Federal. Ela já tinha antes, é claro, né, ela vem da época de Hipócrates até hoje, mas a importância dela está amparada na Constituição Federal, a gente pode dizer isso. Está elencado no artigo 5º, dentre o rol dos direitos e garantias fundamentais, o princípio da intimidade, da proteção à intimidade e da vida privada. Então, a nossa Constituição, ela presencia a importância da preservação da intimidade e da vida privada do paciente. Então, a gente consegue perceber com isso que isso é uma oportunidade para o médico, né, de que ele tem que ir além e garantir que essa paciente ou esse paciente ele tenha seu sigilo preservado. Bom, eu elenquei 5 características em que eu trabalho no meu livro, de características do sigilo médico. Eu vou trabalhar de maneira rápida no livro, até deixa eu mostrar aqui, eu trago elencado as 5 características do sigilo médico. Eu vou falar de maneira rápida. Quem tem o livro vai conseguir estudar melhor essa questão. Se caso alguém tenha alguma dúvida, por favor, me informe, que será um prazer te ajudá-los. Bom, vamos lá. Como características do sigilo médico, é muito importante que tenha o segredo em si. Aquela informação que não deve ser dita nem repassada para terceiros. Por quê? Porque ela pode causar prejuízo
àquela pessoa, ao paciente ou a outras pessoas em si. Então imagine a seguinte situação. O paciente todo mundo sabe. Então ele confia no médico, de que o médico não vai divulgar para aquela cidade, para aquelas outras pessoas que a sua esposa, a famosa, também tem HIV ou HPV. Então, essa característica que eu coloquei de possibilidade de causar dano, ela pode causar dano tanto ao paciente quanto a outras pessoas. Bom, elenquei 5, né? Falei do segredo em si, a possibilidade de causar danos. A confissão, ela tem que ser falada durante o atendimento médico. Então, vamos imaginar a seguinte situação. O paciente encontra o médico na fila do supermercado e lá ele confidencia algumas situações. Essa confiança, essa confissão feita na fila do supermercado não está amparada pela relação médico-paciente. Então a gente pode dizer que ela não permeia o sigilo, a proteção do sigilo médico-paciente. Então vamos lá, segredo em si, a possibilidade de causar dano, ela tem que ser feita durante o atendimento médico. Ela não pode estar presente uma das possibilidades excludentes da quebra do sigilo médico-paciente, em que eu vou tratar logo em seguida. E caso o médico haja de maneira a quebrar o sigilo médico, incide sobre ele a hipótese de crime previsto no Código Penal, que é o artigo 154. Bom, a respeito desse crime, que é a quebra do sigilo médico-paciente, esse crime só ocorre nas hipóteses de crime doloso. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu gosto muito de falar exemplo, porque eu acho que a gente fixa o entendimento com base no exemplo. Então imagine a seguinte situação. O médico está no consultório e ele atende uma paciente, no momento de despedir, ele esquece o prontuário em cima ali da recepção. O prontuário daquela paciente que acabou de ir embora. Como ele esqueceu o paciente, foi uma coisa assim totalmente fora de intenção. Outras pessoas, ele pega o próximo paciente, entra para dentro do consultório, aquele prontuário que ficou esquecido ali, outros pacientes que estavam na sala de atendimento tiveram acesso ao prontuário e leram aquilo que tinha sido relatado pelo médico durante a consulta. Há hipótese de crime do médico descrito no Código Penal? Não há, porque ele agiu de maneira culposa. Por ele ter agido de maneira culposa, ele não teve a intenção de divulgar os segredos da paciente e ele esqueceu aquilo de maneira não intencional na recepção. Então esse agir do médico não agiu de maneira dolosa, então pouco provável que incida sobre ele esse crime. Bom, vamos imaginar uma outra situação. O médico está de plantão e aí, ao trocar o plantão, ele procura o médico que vai assumir o plantão no horário seguinte e relata para ele algum paciente específico, né, que está internado e que está num estado muito grave e confidencia alguns segredos para esse médico, e esse médico precisa passar essas informações para o médico seguinte que vai tratar aquele paciente. Então imagina que ele se encontra com esse outro médico no corredor do hospital. Né, naquele momento, aquele plantão tá virando o horário, então aquela correria, e o médico relata para o seguinte determinados segredos, e as pessoas que estão passando por ali acabam escutando o segredo. O médico cometeu o crime descrito no artigo 154 do Código Penal? Em tese, ele não cometeu o crime, porque ele não agiu com dolo, né? Não agiu com dolo de causar mal àquele paciente. Bom, no meu livro, eu elenquei não somente essas características, como também diversas perguntas que podem os médicos podem vivenciar na realidade, que os advogados que estão trabalhando atendendo os médicos ou pacientes vivenciam e não sabem se houve quebra do sigilo médico-paciente. Então eu elenquei algumas situações que eu vou tratar aqui. Bom, agora eu gostaria de falar com vocês a respeito da previsão no Código de Ética Médica sobre o sigilo médico-paciente. Bom, o Código de Ética Médica, ele viu como a importância
da proteção desse sigilo médico-paciente. E ele elencou dos artigos 74 a 79 vedações específicas do médico não poder agir de determinada maneira que pode acarretar na quebra do sigilo médico-paciente. Então, a importância da proteção do segredo está prevista no Código de Ética Médica. Eu elenquei aqui 3 situações como exceção, porque, embora haja essa proteção específica do sigilo médico-paciente, existem possibilidades, 3 situações específicas em que o médico ele pode sim quebrar esse segredo e agir de modo com ou sem o consentimento do paciente. Então eu vou aqui trabalhar essas 3 questões. Caso alguém tenha dúvida, por favor, pergunte. Bom, o artigo 73, ele especifica a questão do justo motivo. Justo motivo é aquela questão subjetiva, é uma motivação subjetiva do médico, não do paciente. Então, o médico, ele identifica uma situação específica durante a consulta e ele vê a necessidade dele agir de maneira a quebrar o sigilo médico e confidenciar aquilo que ele ficou sabendo durante a relação médico-paciente. Então, imagine a seguinte situação. Ele é procurado por um paciente. Isso aqui, ó, extremamente atual. Tá acontecendo isso diariamente em todos os consultórios. Anotem aí. O médico, ele recebe um paciente que ele diagnostica com Covid, coronavírus. Só que esse paciente, ele precisa trabalhar. Ele não pode faltar de serviço. E ele trabalha numa localidade em que existem diversos outros empregados. E o paciente avisa o médico que ele não pode faltar no emprego. Porque se ele faltar, vai ser descontado do salário dele e ele precisa daquele dinheiro para a manutenção dele e da família dele. Bom, com base nessa informação, o médico pode quebrar o sigilo, o segredo e avisar a empresa? Sim, ele pode. Por quê? O médico identifica o justo motivo. Qual é o justo motivo? O poder de autocontaminação, o poder de contaminação dessa doença para outras pessoas. Então, aquele paciente contaminado, diagnosticado, com um resultado confirmado, em que volta ao seu local de trabalho e lá ele transmite ele tem contato com outras pessoas, seja da comunidade, né, as pessoas com quem ele faz atendimento, ou os colegas de trabalho, enfim, ele tem contato em razão do serviço com outras pessoas, a médica, o médico, ele pode identificar um justo motivo de ir até o empregador e confidenciar que aquele paciente, ele é portador de Covid-19. Porque se assim não agir, esse paciente, ele vai transmitir a doença para outras pessoas. Outra situação que também é muito comum é no caso de médico do trabalho ou médico comum, ele diagnostica tuberculose num paciente, por exemplo, trabalha no frigorífico. Frigorífico que tem diversos profissionais trabalhando com muita proximidade e com baixa temperatura. Nesse caso, o paciente, ele não quer também contar para um empregador a doença que está acometendo ele. Então, o médico, ele pode procurar o empregador e contar a situação que vem acometendo o paciente. Ele pode contar. E não é caso de quebra de sigilo médico, porque ele teve justo motivo o médico, né, teve justo motivo de confidenciar ao empregador o motivo que esse paciente o procurou, né, a doença que acomete o paciente. Bom, a segunda hipótese é dever legal. Dever legal não tem nada a ver com o motivo subjetivo, né, o motivo íntimo que motivou o médico. Pelo contrário. Aqui, no dever legal, o médico ele é obrigado, ele tem o dever legal, como o próprio nome diz, de divulgar aquilo que ele ficou sabendo no consultório. Mas como assim? Ele vai divulgar aquilo que ele teve acesso no consultório? Não tem sentido. Calma, vou explicar. Bom, a obrigação é de revelar sob pena de crime. Então vamos imaginar o seguinte, vamos usar de novo o exemplo do Covid-19. Existem situações que na verdade são determinadas doenças, existe um rol de determinadas doenças que quando o médico diagnostica que o paciente está com aquela doença, no exemplo Covid-19, sarampo, existem diversas outras doenças, o médico ele é obrigado a informar a autoridade competente sobre a existência de um paciente
que está com determinada doença. Bom, nessa situação, o médico ele tem a obrigação, eu vou falar, quem quiser anotar, por favor, tem a previsão legal, é uma notificação compulsória, ou seja, obrigatória de doenças altamente transmissíveis. É a Lei 6.259 de 1975 e o Decreto número 49.974-A de 61. Então, com base nessas duas leis, um médico ele é obrigado a notificar a autoridade competente da doença do seu paciente, independentemente da anuência, né? Ou seja, a concordância do paciente. Ou seja, mesmo sem o consentimento dele. Bom, existe uma outra possibilidade, um terceiro. Então, ó, revisando para quem entrou agora há pouco. 3 possibilidades de exceção de quebra de sigilo médico-paciente. Justo motivo, dever legal e a anuência do próprio paciente. Então, está escrito bem assim no Código de Ética Médica, e eu gosto de falar conforme está escrito. Consentimento do paciente por escrito. Então, esse consentimento deve ser por escrito. O que é isso? Nada mais é do que o paciente escrever, anuir que ele não se importa de que o segredo dele seja revelado. Então, vamos imaginar a seguinte situação, que o paciente, ele é portador de uma doença, um câncer. Vamos imaginar um câncer. E ele está internado no hospital. E ele chama o médico e avisa que ele quer que seus familiares sejam chamados para que o médico explique a sua doença, né, o câncer, para esses pacientes. Então, esse agir do paciente para o médico, né, deve ser escrito, é um consentimento de que o paciente quer que esse segredo seja quebrado. Uma outra situação extremamente comum, eu até coloquei na minha enquete no Instagram, o médico, ele pode colocar o CID no atestado médico? Ele pode, mas ele só pode fazer isso com a anuência do paciente. Então, o paciente que procura um médico porque está com uma doença, sei lá, gripe, cachumba, sei lá, qualquer outra doença, e que ele precisa faltar do trabalho, ele pede para o médico um atestado médico. O médico, ele faz o atestado, no finalzinho ele coloca assim, anuência do paciente. Aí o paciente assina. Nesse atestado médico, o médico ele pode colocar o CID. CID, para quem não sabe, é o código que é da doença específica. Então, por exemplo, vem lá um CID 51. Tá? A pessoa, o empregador, ele pode procurar o código e ele vai saber aquilo que é a doença, aquilo que o paciente está cometendo o paciente. Bom, deixa eu responder algumas perguntas aqui que eu tô vendo. Qual que é o decreto? Vamos lá. O decreto que fala do dever legal é o decreto 49.974-A de 61. Anotou? Quer que eu repita? Deixa eu ver, eu vi que tem mais perguntas aqui. Antes de eu seguir pra frente, eu quero já responder. Vamos lá. Edinalva perguntou, essa comunicação é dever ou faculdade do médico? Comunicação de notificar, no caso de, por exemplo, do Covid, eu acho que teria sido isso, né? Porque eu não me lembro qual que é o momento que ela perguntou. Mas se trata disso, se você estiver aí na live, por favor, me avise se é isso mesmo. Se for uma notificação a respeito de uma doença, né? Se trata de uma notificação compulsória. Então é um dever, uma obrigação que o médico tem de avisar aquilo que ele constatou durante a consulta. Deixa eu ver, eu tinha visto mais uma outra pergunta do Dr. Fábio aqui. O que a senhora me diz de segredo médico em relação em que há um crime relatado de um... Vou falar. Envolvendo o crime, aguenta aí, Dr. Fábio. Eu vou falar mais tarde. Deixa eu ver aqui qual que é o decreto. Paciente ameaçando suicídio, verdade. Paciente ameaçando suicídio. Nessas situações, é uma situação extremamente delicada. Porque aí como é que o médico faz? Ele se vê numa... E é por isso que eu escolhi esse tema. Aí vem minha paixão pro direito médico. Gente, eu não consigo nem me controlar, que eu amo essa matéria. Bom, imagina a situação. A gente acha que o sigilo médico é uma coisa muito fácil, que é só proteção. Se não tiver proteção, são nas 3 exceções, basta isso. Bom, não é assim. A doutora Flávia colocou bem aqui, ó, paciente ameaçando suicídio. Se o paciente está ameaçando suicídio e ele, o médico, está atendendo, vê da gravidade da situação, ele pode quebrar o sigilo médico-paciente? Eu entendo que sim.
porque é fundamental que ele avise a família, os familiares desse paciente, para que ele, o paciente, se medique ou seja internado, dependendo daquela situação concreta específica. Então, nessa hipótese, é muito importante que o médico quebre o sigilo. Então, eu acho que aí nós estamos falando até mesmo de um justo motivo, né? De um motivo em que é uma motivação subjetiva do médico, que ele vê a necessidade dele agir para evitar a morte do seu paciente. A doutora Flávia, que é médica, ela tá falando que é super chato, porque algumas empresas só aceitam atestado com CID. É verdade. Inclusive, eu e a doutora Flávia, nós gravamos um vídeo relatando acontecimentos em que pacientes retornam ao atendimento médico pedindo um relatório médico em que se constata que ele está com coronavírus, porque senão o empregador não o libera do serviço. Quem tiver interesse em assistir esse IG, tá no meu Instagram e no Instagram da doutora Flávia. Bom, vamos lá. Anotou o decreto? 49.974A. Isso, 61. Isso mesmo, Lívia. Bom, então eu elenquei 3 situações excepcionais. Vamos lá. Justo motivo, dever legal e consentimento por escrito do paciente. Como eu disse, o médico que quebrar fora dessas 3 hipóteses, ele comete crime previsto no Código Penal. Bom, mas só existe essa possibilidade de crime? É isso que eu quero falar com vocês. Sempre quando eu vou falar de direito médico, principalmente para médicos, é uma surpresa quando eu falo justamente disso que eu vou falar agora. O médico, ele não só comete um crime, não existe só a previsão legal, e eu até vou falar a respeito do qual é a gravidade do crime, é pena de detenção de 3 meses a 1 ano. O médico, quando ele quebra o sigilo médico, ele pode responder civilmente, no caso de danos materiais ou morais, por exemplo, ou moral, e administrativamente no caso previsto no Código de Ética Médica. Então vamos imaginar a seguinte situação. Bom, vocês já viram que eu gosto de falar muito de exemplo, porque como eu disse, é com exemplo que a gente fixa a matéria. E direito médico, se não tiver exemplo, não fixa. Bom, vamos lá, gente. Um médico, ele atende um paciente que tem uma doença, por exemplo, uma esclerose múltipla, e que não o impede do trabalho, mas que um dia vai fazer com que ele não consiga mais trabalhar. Então aí o médico atende esse paciente, vê que o paciente fala da necessidade que ele tem de trabalhar, que ele não pode deixar o serviço, e relata que ninguém do serviço dele sabe que ele tem essa doença autoimune. Bom, o médico resolve que ele quer contar para outras pessoas e ele quebra o sigilo médico-paciente. Ele quebra. Ele sai falando para outras pessoas e chega no ouvido do empregador. E o empregador pensa, poxa vida, olha, por que meu empregado não me contou? Por que ele deveria ter contado para mim? Esse paciente vai ficar incapacitado, esse empregado vai ficar incapacitado, eu vou demitir. E demite. E a partir dali, naquela cidade, esse paciente, esse ex-empregado, não consegue mais serviço e passa a passar situações complicadas financeiramente e entra em depressão. Bom, nessa situação específica que eu elenquei nesse exemplo, houve um dano material e moral do paciente. Ele pode ajuizar uma ação pedindo que o médico responda pelo dano cometido a ele? Sim, ele pode. Então o médico pode responder civilmente, além do crime. Então ele poderá responder civilmente pelo dano material e moral que acarretou no seu paciente. Bom, e administrativamente? Ele responde pelo Código de Ética Médica. Como eu disse, lá no artigo 73, fala que o médico ele não pode quebrar o sigilo fora dessas 3 hipóteses que eu elenquei agora há pouco. Então aí o médico vai responder pelo seu órgão de classe. Bom, basicamente é isso que trata o sigilo médico-paciente. Mas eu fiz uma enquete ontem no Instagram, porque o que eu percebo? Existe uma grande diferença entre o direito e a medicina. Essas 2 matérias que são tão complexas e tão diferentes entre si, se encontram no direito médico. E é muito complicado, tanto para o médico quanto para o advogado, entender a particularidade da outra parte. Então eu elenquei algumas situações que são vivenciadas no cotidiano médico, que muitas vezes nem o médico sabe agir, nem o advogado sabe agir, ou não encontram a melhor solução. Bom,
É importante que se destaque que a medicina, ela é muito diferente do direito. Nós do direito somos muito... nós gostamos de colocar cada coisa no seu lugar. Nós somos muito estáticos. A gente vivencia uma teoria que ela se baseia numa realidade que muitas vezes já existe há muito tempo. E a medicina é justamente o contrário. A medicina, ela é volátil, ela muda o tempo inteiro. Então é muito importante que o advogado que trabalha no direito médico, ele acompanhe essa mudança da medicina e entenda que a medicina, ela se modifica conforme os dias, as semanas, os meses, né? Não existe uma medicina fixa. A medicina baseada em evidência, que tanto se fala, ela não é estática, ela não é fixa. Então é muito importante que o advogado, ele saiba dessa particularidade da medicina. Eu vi que tem outras perguntas aqui, eu vou responder antes de entrar no exemplo. No consentimento por escrito, a Lívia está perguntando. No consentimento por escrito, em relação ao atestado médico, o paciente tem que assinar no atestado que consentiu? Sim, ele tem que assinar. Inclusive tem no Código de Ética Médica, no artigo 73, a especificidade no parágrafo único em que fala consentimento do paciente por escrito. Então tem que ser por escrito. Existem entendimentos sobre a mantença do sigilo médico em caso de aborto, certo? Isso não pode gerar uma discussão acerca de abrir precedentes para que abortos clandestinos sejam assistidos? Eu já vou falar sobre crime, aguenta aí. Bom, eu elenquei algumas situações que eu tratei na enquete dada ontem no Instagram, e também existem algumas perguntas e respostas que tem no meu livro. Então quem tem meu livro vai identificar com algumas coisas que eu vou falar aqui tem no livro. Porque, ó, eu até vou falar, e aí a gente tem que fazer o merchan, gente, por favor, entenda. Eu coloco aqui, ó, perguntas aqui. Eu coloco perguntas que a gente vivencia no nosso cotidiano aqui, ó. Tem várias questões que eu identifiquei no meu cotidiano como advogado, porque eu vivo essa constante de advogar nessa área, então as minhas dificuldades eu gosto de anotar para colocar no livro, né, ou para relatar no Instagram. Bom, vamos lá, gente. Não vamos perder tempo. Boletins informativos. Sabe aquele boletim que a gente via muito? Agora até tem menos. Aquele boletim informativo a respeito de pessoas famosas que estão internadas num hospital, doentes. Lembra, há uns 4 anos atrás, que era comum passar o boletim? Fulano de tal que está internado aqui no hospital, tá assim, assim, assado. Essas situações. Se ela não for autorizada pelo paciente, pelo próprio paciente, ou por familiares, caso o paciente esteja em possibilidade de anuir, espelha, é caso de quebra de sigilo médico do paciente. Então, o hospital, ele não é autorizado a fornecer boletim informativo sem autorização do paciente ou dos seus familiares, dependendo do caso concreto. Divulgação dos nomes de paciente com Covid. Gente, vocês acreditam? Para quem não sabe, eu vou falar. Ainda hoje não, eu vou falar assim, até junho. Hoje nós já estamos em julho, mas até junho eu vi que isso tinha discussão em diversas cidades no nosso país. Vou falar, presta atenção. Pacientes diagnosticados com Covid, se tinha discussão de que seu nome tinha que ser colocado em grande circulação, jornal de grande circulação da cidade. Ou seja, o paciente que procura o médico para saber se está com Covid ou não e recebe diagnóstico positivo, teria seu nome divulgado nas mídias sociais, nos jornais locais, para que toda a população saiba que ele está com Covid. Então é mais ou menos aquela situação de lepra vivida na época de Jesus. Lembra? Quem sabe já ouviu falar dessa história? Que os leprosos tinham que ficar fora da cidade? Então, é mais ou menos isso. Imagina a situação, se você for diagnosticado, você teria que ficar apartado da sua cidade. Um pouquinho complicado, né? Pois bem, então ainda hoje se discute isso. Eu entendo, se tiver algum colega que não entenda dessa maneira, por favor, me fale. Eu entendo que isso é a quebra de sigilo médico-paciente, porque nesse caso, a obrigação do médico é notificar a autoridade responsável que existe um paciente com Covid. Nunca avisar quem é o paciente, aonde ele mora, aonde ele está, enfim, essas situações. Eu falei do trabalhador com Covid, então até elenquei nas situações, em casos excepcionais. Lembrando que tem meu IGTV no meu Instagram, alessandra.advogada, para quem não me segue. Então imagina a situação, o trabalhador, ele procura o médico porque ele está com Covid, e o seu empregador, ele pede um atestado comprovando
ele pede um atestado que o médico faça um relatório médico, na verdade, um relatório médico, atestando a necessidade desse paciente não trabalhar. A necessidade desse paciente ter que cumprir a quarentena, ficar na casa dele enquanto ele está com a doença. Então, imagine essa situação. O médico atende o paciente que retornou à sua consulta pedindo esse relatório. No caso do médico, ele tem a obrigação de fornecer esse atestado, esse relatório, se o paciente anuir, né, concordar, consentir por escrito, ele pode fazer esse relatório. Mas, por que essa necessidade de ser uma doença altamente contagiosa, né? Existe alguma possibilidade do paciente que está com a doença trabalhar e não transmitir para outras pessoas? Pouco provável, né? Bom, vamos lá. Cuidado com o prontuário. Quando a gente fala em sigilo médico, a gente já fala em prontuário médico. Prontuário médico, para quem não sabe, é aquele documento em que o médico relata todas as informações obtidas durante o atendimento médico. Esse prontuário, ele fica guardado no hospital ou na clínica médica. Então, quem tem o dever de guarda e cuidado desse documento é a instituição hospitalar ou a clínica. Ali fica guardado, embora seja quem é proprietário desse documento, que é o prontuário médico, é o paciente. Embora seja do paciente, fica de posse do hospital ou clínica. Mesmo assim, existe possibilidade de outras pessoas que não o paciente terem acesso a esse prontuário? Não existe possibilidade. Isso é quebra de sigilo médico-paciente. Então é obrigação do hospital cuidar para que ninguém tenha acesso a esse prontuário. Vamos lá. Imagine a situação. Paciente idoso, viúvo, né, sexualmente ativo, descobre que está com HIV. E a médica, né, ou o médico, ele informa ele sobre o tratamento e sobre caso o paciente queira de trazer os seus familiares para que ele explique para os familiares a doença, as reações dos medicamentos que esse idoso vai ter, né, os cuidados que ele deve ter em relação à doença que ele recém descobriu. Só que esse paciente idoso, lúcido, informa ao médico que ele não tem interesse algum que seus familiares tenham acesso a essa informação. Esses familiares, se eles procurarem o hospital, eles podem ter acesso a essa informação? Não, eles não podem ter acesso. Se o idoso, o senhor, ele está lúcido, ele está totalmente sadio e ele tem o poder de decidir civilmente sobre sua vida, não cabe aos filhos terem acesso a essa informação. Agora imagina se os filhos tiverem acesso. O médico vai responder criminalmente, o hospital vai responder pelos danos materiais que podem surgir, os danos em relação ao dano moral sofrido pelo paciente, enfim, tem toda uma consequência por consequência da quebra dessa confiança e cuidado com o prontuário médico. Bom, em relação à defesa do médico, nós estamos falando de sigilo médico, da obrigação do médico. Imagine a situação. O paciente, ele processa o médico e não junta no processo o prontuário. O médico, na sua defesa, ele pode juntar o prontuário médico, ele pode fazer a quebra desse sigilo? Ele pode. Na sua defesa é permitido, inclusive tem no Código de Ética Médica, que ele junte o prontuário e ele faça a sua defesa com base no prontuário médico. Mas aí eu pergunto, eu quero ver se alguém sabe aí, por favor, gente, participem. E se um médico for chamado para ser testemunha? Testemunha, hein? E aí, se ele for testemunha de alguma coisa, de algum erro médico cometido por um outro médico, e ele tem que falar a respeito do seu paciente, ele pode quebrar esse sigilo médico ou não? Não vou responder agora, por favor, participe. Bom, uma outra situação também, legal. Médico do trabalho. Médico do trabalho é aquele médico que examina o empregado que vai ser admitido ou que está trabalhando em determinada empresa. Imagine que esse médico, ele constata que o paciente, ele é portador de um distúrbio do sono. Ele tem apneia e ele dorme com facilidade. Acontece que esse paciente, esse empregado, ele é motorista. O médico, ele pode quebrar esse sigilo e avisar a empresa? Sim, ele pode. Inclusive está previsto como exceção
no artigo 76 do Código de Ética Médica. Nessa hipótese, há o alto risco de dano ao próprio paciente ou à comunidade em si. Então, nessa situação, o médico do trabalho, pode procurar a empresa e avisar que o paciente ele é portador de apneia, ele tem distúrbio do sono e que é muito perigoso dirigir, enfrentar altas horas dirigindo pelo Brasil, enfim. Então, ele tem o dever de avisar essa situação. Bom, vamos lá. Crimes. Vamos falar de crime, que eu vi que tem várias perguntas e realmente essa é uma dúvida muito grande. Vou tentar ser breve, que eu tô vendo que já tô passando do tempo. Crime cometido pelo paciente. O médico, ele pode quebrar o sigilo médico? Então, imagina a situação. O paciente, a paciente, uma mulher grávida, procura um médico porque ela acabou de abortar. Aí o médico examina a paciente e constata que ela praticou o aborto. Nessa situação em que o médico ele verifica que dentro do canal vaginal tá lá os comprimidos de Citotec. Opa, não era pra falar o nome, então desculpa aí, gente, falei o nome. Ele identifica que ali dentro tem os medicamentos que causaram aborto. Ou seja, ele tá vendo que houve o crime de aborto. O médico, ele pode chamar a autoridade policial para notificar a existência daquele crime? Não, ele não pode. Por quê? Porque essa situação está permeada dentro da relação médico-paciente e está prevista, eu estou falando assim, em relação ao Código de Ética Médica. Está previsto no Código de Ética Médica que mesmo nessa situação não cabe ao médico divulgar o crime cometido por seu paciente. Então, nessa situação, o médico não responde eticamente por não notificar a existência desse crime cometido por seu paciente. Situação diferente no caso de o paciente ter sido vítima. Então, imagine a situação. A paciente procura um médico porque ela está com várias feridas no corpo e ela relata durante a consulta que ela foi vítima do marido. O marido deu um estabefe nela e ela está toda lá machucada e o médico verifica que houve violência doméstica. O médico pode quebrar esse sigilo e notificar a autoridade policial? Sim, ele pode. Aliás, ele tem o dever de quebrar esse sigilo, mesmo que a paciente não queira, e avisar a autoridade policial. Então, recapitulando, caso a paciente tenha cometido o crime, o médico não pode, eticamente, divulgar, né, aquilo que foi narrado, né, foi confessado pela paciente ou o paciente. E outra situação é quando a paciente ou o paciente for vítima de crime. Nessa situação, o médico tem a obrigação de divulgar. Bom, respondendo à questão, caso o médico ele tenha sido chamado para ser testemunha de um crime, ou eu confundindo as coisas, para ser testemunha de um processo, ele pode quebrar o sigilo médico? Não, ele não pode. Nesse caso, ele vai se declarar impedido para o juiz, ele vai chegar lá na audiência, vai falar: Excelência, sinto muito, fulano de tal é meu paciente, ele confidenciou situações durante a relação médico-paciente. Existe a previsão no Código de Ética Médica que eu não posso, nem após a morte do paciente, eu não posso quebrar esse sigilo médico, então eu me declaro impedido e o juiz tem que respeitar, ok? Então essa é a resposta. Não pode quebrar o sigilo médico. Bom, declaração de óbito. Aí, vamos lá, gente. Declaração de óbito. Para quem já viu, no final da declaração de óbito tem uma parte lá que fala causa-mortes. Nessa causa-mortes tem o motivo que aquela pessoa morreu. No Código de Ética Médica, como eu acabei de falar, até mesmo depois da morte do paciente, existe a obrigação. Então, de não poder quebrar. Então, nesse caso os familiares querem que não seja divulgado a motivação da causa-mortes, ele pode entrar com uma açãozinha para que essa parte ali da declaração de óbito não seja divulgada, a motivação. Até porque tem que ser lembrado que a declaração de óbito ela é pública, então qualquer pessoa pode ter acesso. Então, caso os familiares não queiram que seja divulgado o motivo da morte, pode ser colocado como vedado, né? Colocado ali expressamente não divulgado. Bom, deixa eu ver algumas perguntas aqui. Juntar o prontuário para a sua defesa pode quebrar o sigilo, para testemunhar é impedido. Verdade. Abuso de menores, verdade. Se o médico constata abuso de menores, aí no caso o paciente é vítima, tem que relatar.
Violência doméstica virou motivo de notificação compulsória. Dever legal, verdade. É isso aí, gente. Vocês estão sabendo tudo. Bom, eu selecionei esses temas. Hoje existe o cupom de desconto para quem quiser comprar o meu livro. Então, para quem não sabe, esse cupom de desconto, que é o código, anotem aí, M037. Ele permite 10% de desconto no desconto final, total do livro. Então tem os descontos de 15% para quem pagar no boleto, para quem dividir e tal, tem uma porcentagem. Então esses 10% ele incide diretamente no preço final do livro. Então tá valendo muito a pena. Quem quiser adquirir o livro, por favor, compre agora. O código é M037. É até amanhã, meio-dia. Mesmo se o óbito ocorreu por Covid, sim, qualquer motivação. Se os familiares eles não querem que seja divulgado, em relação à motivação do Covid, tem aquela notificação compulsória, que é outra situação, mas na declaração de óbito é o direito, é o respeito ao paciente. Se os familiares não querem que isso seja divulgado, tem que ser respeitado. Lembrando que a declaração de óbito ela é pública. Repete o código, M037. Gente, até amanhã. Isso, respondido. Olha quem aí trabalha no IML. Médicos do IML, por favor, tomem cuidado. Gente, eu tô formando um grupo no Telegram para tratar a respeito de sigilo médico e prontuário. Quem tiver interesse, por favor, me mande um direct no meu Instagram, entre em contato comigo, porque aí eu vou adicionar nesse Telegram pra gente debater mais essas questões. Porque eu não sei se vocês perceberam, é o que eu falei. A teoria, ela aparenta ser simples, mas quando a gente vai vendo no dia a dia, né, com as questões reais que os médicos vivenciam, a gente fica com dúvida, né? Então tem uma questão até mesmo que eu fiz pergunta no Instagram, o hospital, não o médico, o hospital, ele pode juntar o prontuário médico no processo, mesmo sem autorização do paciente? Então, tem quem entenda que não há quebra, porque o hospital está fazendo essa defesa de si próprio. Eu entendo que sim, que o hospital não está dentro, não é um médico, né? Existem várias situações. Enfim, eu entendo que não, mas... Bom, repetindo o código, é M037. Gente, eu adorei fazer essa live. Eu espero assim que eu tenha passado um pouquinho da minha paixão por direito médico para vocês e que vocês tenham aprendido um pouquinho. Estou à disposição caso queiram fazer questionamentos, alguém tiver mais alguma dúvida. Enfim, estou à disposição. Meu Instagram é alessandra.advogada. Meu livro está ótimo, viu, gente? Porque eu selecionei os principais temas de quem advoga na área. Então ele é interessante tanto para o profissional do direito que quer aprender um pouco mais. Então a gente está falando aí de advogados, de juízes que labutam nessa área e também de médicos que querem se precaver de futuros processos judiciais. Gente, compre o meu livro, código, aproveite até amanhã, M037. Muito obrigada pela participação de todos, adorei. Até a próxima, viu, gente? Até mais, tchau, tchau.